Eu vou falar um pouquinho dessa história do vôlei, mas tentando de alguma maneira, né, enfim, ligar esses simbolismos em relação a épocas. Realmente houve uma geração que foi desbravadora. A geração de prata teve alguns elementos importantes, ou nós nos estabeleceríamos como, né, um esporte realmente de êxito internacional e tal. Então houve alguns elementos que favoreceram o surgimento da geração de prata. Um líder que foi transformador, ele acreditou primeiro em profissionalizar o sistema, criar condições para as pessoas se dedicassem àquela atividade, ou seja, dar condições às pessoas se dedicarem exclusivamente, ou quase exclusivamente, não era o meu caso. Eu fui estudar economia porque ninguém, nos anos 70, 80, vivia do voleibol. Eu estudei economia porque eu não vou viver disso, eu preciso manter a minha família, enfim, eu quero fazer coisas, realizar, e eu não tinha nem o talento necessário, que mesmo que o voleibol explodisse e eclodisse, eu não viveria daquilo com o meu limitado talento. Eu costumo brincar dizendo que o único banco que me aceitou como economista foi o banco da seleção de vôlei, então eu continuo. Mas o fato é que... Mas certamente aquela foi uma geração desbravadora e que, através desses elementos, que era a profissionalização do sistema, abertura para o mercado internacional, nós começamos a ir para fora e viver as nossas lacunas, os gaps que nós tínhamos eram tão claros quando a gente ia para fora, que a ideia era, de alguma maneira, eu até hoje... eu me alimento, nessa busca permanente pelas lacunas do nosso trabalho. Mas nós somos líderes de mercado. Mas há alguém fazendo algo melhor do que nós. Os jogadores muitas vezes não acreditam. Vamos arrebentar aquele time. Eu sei que a gente vai arrebentar aquele time, mas mesmo assim eles continuam fazendo algo melhor do que nós. E essa é a minha obsessão. Os jogadores dizem que eu sou paranoico. Eu não sei se é verdade, mas é um QD. Eu tenho um livro de cabeceira chamado Only the Paranoid Survive. Eu não sei porquê, mas enfim, o fato é que essa preocupação em relação às lacunas que continuam acontecendo. O fato é que a geração de prata, ela plantou assim, um sistema de trabalho, um certo início de planejamento, de pensar o futuro. E veio uma segunda geração, a geração dos anos 90, que, inspirada naquela geração, e eu me lembro disso do Giovanni, estão falando que meu ídolo era o Montanaro, meu ídolo. Ninguém disse que o Bernardinho era o ídolo, não sei porquê, mas enfim. Aquele jogador reserva, mas enfim, o fato é que eles realmente se inspiraram naquela geração. E surgiu, então aconteceu o advento da primeira medalha de ouro, em Barcelona, 92. E eu assumo a seleção em 2001. E depois de 92, nós ficamos com uma lacuna, sem vitórias expressivas, e eu perguntava por que uma geração tão jovem, sem ter noção, Marcelo Negrão, que era o oposto da geração de 92, ele tinha 19 ou 20 anos de idade. Uma geração tão talentosa e jovem, eu me perguntava, por que não abrir um ciclo de vitórias importantes? Novas lições se colocavam à frente daquela geração. Eles foram muito rapidamente alçados esses são os empreendedores que vão transformar o mundo, e eles caíram naquela armadilha. Chegaram lá, mas não souberam como abrir um caminho de perpetuidade daqueles resultados. Então a lição da geração de prata, as lições que nós vivenciamos lá atrás, as lições do ouro eu quis implementar em 2001. Nós chegamos com a geração de talento em 2001, conquistamos a liderança do ranking mundial em 2003, de lá não saímos até hoje, 2017, nenhuma semana na liderança. Mas a questão era, uma série de lições que nós aprendemos, do tipo, chegamos lá, é mais difícil chegar lá ou se manter lá. Que novos aprendizados nós teremos que chegar? Criei uma empresa de sucesso. E agora, como é que eu faço para sobreviver a esse sucesso? Eu me lembro que no primeiro ciclo meu, eu costumo dizer que se eu avaliar o ano, 4 trimestres, eu tive 4 ciclos olímpicos. Eu encaro cada ciclo como um trimestre de avaliação, as diversas lições. Primeiro, chegamos lá. E agora, como é que se mantém lá? As armadilhas. Depois teve um quase, que é uma prata. Eu descobri que a prata, para uma empresa que conquistou tantos resultados anteriores, ela significa um fracasso redundante. E eu descobri que a prata olímpica é um fracasso, sabe por quê? Porque eu não fui convidado a nenhum programa de televisão depois da prata. Mas o fato é que, realmente, nós pecamos ali. E mudanças. Depois, um outro quase. O quase foi em 2012, quando nós ganhamos por 2-0 e depois nós perdemos, de virada. Você lembra dessa partida? 2-0, 22 anos da terceira série. A pessoa faz assim, eu falo, esquece que eu sou para burro quando lembro. Mas a questão é que aprendizado veio dali. E eu digo a vocês, foi um aprendizado enorme, porque entender as razões pelas quais nós perdemos foi a coisa mais importante. Vocês perguntaram, qual foi o corte mais difícil que você fez? Vamos dar o corte do Ricardinho. Lembra do corte do Ricardinho? Ninguém conseguiria mais empreender, a taxa de juros não cairia no país. Nada aconteceria se o corte do Ricardinho não fosse desvendado. Os motivos pelos quais o cara cortou os melhores jogadores. Nepotista, autoritário, etc., transigente, cortou. O corte mais difícil não foi aquele, que foi o mais comentado, que ele foi o mais polêmico.
corte mais difícil foi o corte do Murilo no ano passado. O corte do Murilo se deu por um aprendizado em 2012. Era um cara que entregava aderente à cultura, por que não? Porque a minha razão, as razões pelas quais eu imagino que nós temos perdido aquela partida de 2012, foi por falta de vigor físico. Falta de vigor físico. Nós tínhamos muitos jogadores machucados por uma questão de idade e tal, uma série de sequelas de um atleta de alto rendimento. O corte do Murilo se deu a isso, porque ele não tinha condição, em função da competição pré-olimpíada, de entregar aquilo. Seria muito mais cômodo e simples cortar um jogador jovem, que ninguém nem perceberia, mas não seria o certo a ser feito. Queria fazer um paralelo. Se você pensar os dois extremos que a gente tem quando a gente pensa do ponto de vista da liderança, quando você pensa a cultura e o resultado. Quando você tem uma cultura ruim e um resultado ruim, naturalmente você manda essa pessoa do time embora. Resultado bom, cultura ótima, beleza, maravilha, isso que a gente quer, a gente promove e mantém no time. Os outros extremos que é o problema. Então você citou o Ricardinho, que eu acredito que era uma pessoa que tinha um resultado muito bom, com a cultura ruim, e o Murilo, com a cultura ótima, estava com um problema físico, enfim, com um resultado ruim. Como lidar com esses extremos e quais são os aprendizados que a gente pode tirar disso? Falaram aqui tantas pessoas sobre os dilemas que nós vamos enfrentar. Eu, como empreendedor da área, eu enfrentei dilemas. Dilemas de um cara que entregava, mas quando a gente olhar lá atrás, vamos olhar lá, quem acompanha voleibol há muito tempo, alguém imaginava que o Ricardinho pudesse chegar ao nível do Maurício, o grande Maurício? Mas nós acreditamos. Só que chegou um momento em que ele, né, falou-se de integridade. Eu não quero falar aqui de integridade, sim, de aspecto, de estar íntegro naquilo que são os nossos valores. Né, o Fábio comentou muito isso, isso é inegociável. Né, valores são inegociáveis, mas os valores fundamentais. Né, e quando eu cortei, que foi um corte muito polêmico e tal, ele entregava, mas não era aderente. Obviamente, ele estava subvertendo, né, a nossa cultura, e aquilo poderia ser contagioso. Aquilo iria corroer a essência da nossa instituição em algum momento, por mais que no curto prazo ele entregasse. Eu abri mão de resultados no curto prazo, que nós fomos vice após a perda dele numa Olimpíada, mas era necessário para manter a integridade da nossa instituição. Caso contrário, nós não sobreviveríamos por 16 anos e entregaríamos no final. O do Murilo foi exatamente essa. Ele não tinha condições de, apesar da aderência, ele não tinha condições de melhorar o desempenho dele. E vou dizer a vocês uma coisa, eu cheguei à conclusão de que realmente, no dilema, se eu tivesse condições de melhorar o desempenho do Murilo em função de uma recuperação, eu manteria um jogador como o Murilo e não manteria, naquele caso, o Ricardinho. Dois exemplos importantes, duas reações importantes a esse fato. Primeiro, quando eu comunico o corte do Ricardinho, que as pessoas disseram nepotismo, etc. A imprensa fez um drama enorme daquela história, o que nos afastou ainda mais. Eu perguntei ao restante da equipe, quando eu comunico o corte, alguém quer dizer alguma coisa? Escadinha levantou a mão e falou, Serginho, nós chamamos de Escadinha internamente. O Serginho levantou a mão e falou, eu quero falar. Se eu não tivesse feito nada, eu estaria pé da vida com você. Esperavam que eu fizesse alguma coisa em relação às transgressões que estavam acontecendo. Então aquilo era o que tinha que ser feito, embora não fosse muito popular. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, e aquilo foi, claro, foi que é muito mais difícil, é um processo muito mais difícil, longo, e às vezes, não sei se é viável ou não, mudar a cultura das pessoas do que melhorar o seu desempenho. E então, você ficou 16 anos na seleção, teve mais de 28 títulos, em especial 3 mundiais, 2 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas. O Bernardinho de 2001 e do primeiro ciclo é o mesmo Bernardinho desse ciclo final, com gerações diferentes? Como é que você encarou esses conflitos de gerações e como você mudou, ou teve que mudar, ou não, dentro desse contexto? Eu espero que eu não seja exatamente o mesmo, senão não aprendi nada e não evoluí. Então, acho que muitas coisas aconteceram que me vieram refletir. Né? Só para a decisão, essa conclusão final de que a percepção da aderência à cultura ela é tão importante, quando o Ricardinho volta à seleção em 2012, ele começa como titular e a equipe não vai bem no primeiro jogo, e a gente perde, e no segundo jogo a gente está perdendo, eu ponho o Bruno, que era o reserva, a gente vira o terceiro. No quarto jogo ele parte de reserva, ele fala, eu não quero ficar, eu quero ir embora, que eu não fosse reserva. Ele não tinha aprendido nada da cultura, ou seja, ele não conseguiu retornar. E era muito mais fácil eu tentar melhorar o desempenho de alguns, como aconteceu, do que, efetivamente, tentar transformar aquela questão dos valores. Mas a coisa mais importante, talvez, eu tenha aprendido, e quem me sinalizou como você precisa mudar a forma de lidar com essa nova geração. Eu tive uma geração anterior, que foi a primeira geração que eu dirigi no primeiro trimestre, que é o primeiro ciclo olímpico, a geração de muito talento, e que era movida a desafios. A minha metodologia era desafiar, cobrar, e eles reagiam muito bem. O meu filho, em 2005, entra no meu quarto, às 3 da manhã, eu descobri naquele momento, às 3 da manhã, quando ele entra no centro de treinamento do meu quarto, ele bate a minha porta,
Que a insônia era hereditária, às 3 da manhã, mas que mais do que isso, eu imaginei, às 3 da manhã, entra no meu quarto, eu falei, meu filho querendo alguma grana, querendo alguma coisa, né? Às 3 da manhã ele veio quieto, eu falei, está querendo ter algum problema, mas não, era o capitão da equipe vindo falar com o líder, com o treinador. Ele disse, se você não mudar a forma de lidar com essa geração, nós vamos continuar no quase. Essa é uma geração mais imediatista, uma geração que precisa de mais feedback, uma geração que precisava de alguma coisa mais assertiva do que apenas os desafios e as cobranças que eram, né, estavam na minha pauta permanentemente. E eu fui estudar a respeito disso. Eu fui me questionar. Não adianta eu só apenas pensar, eu preciso mudar a postura daquela pessoa, a atitude daquele cara. Eu preciso também pensar, será que eu tenho que mudar a mim mesmo? Será que eu tenho que transformar, de alguma forma, mudar a forma de lidar com eles? E ele veio e trouxe aqui de uma forma muito incisiva. E eu tentei mudar a forma de lidar com aquela nova geração. Para quem gosta de voleibol e assistiu a Olimpíada, o Wallace teve uma atuação fantástica, muito superior à que ele tinha anteriormente, muito mais consistente e constante. E provavelmente veio de uma forma diferente de lidar com ele. E desafio permanente gerava um desconforto grande naquele cara. Então, como nós podemos mudar, e temos que, em muitas situações, não apenas pensar em mudar as pessoas. Saber ouvir tem a ver com isso, criar essa empatia do líder. Eu acho que isso é muito importante. E foi dito aqui, todas as coisas foram... Né, eu fui pensando em coisas que eu vivi, e como essas pessoas trouxeram coisas relevantes aqui no dia de hoje. Quando a gente pensa nesse processo de transformação, e você acabou de comentar que a transformação que você teve que fazer em você, tem uma frase que diz que, um provérbio chinês que fala sobre abrace seu inimigo. E aí eu fui lá e me abracei. Né? Então, como que você teve que lidar com o ego, tanto o seu quanto depois do topo, depois de todos os títulos, como é que você teve que lidar com o ego do time e o seu? Você sabe que eu falava tanto da questão da vaidade, do ego, né? Algumas frases bobas, tipo assim, todo dia que você acordar, dá um pisão na sua vaidade, que você não tropece nela durante a sua caminhada. Não, lidar com isso permanentemente, como eu fui, né? Rodão falou de bicicleta aqui, eu também faço as minhas provas de bicicleta, subo as minhas montanhas por aí, né? E aqui é um exercício de humildade permanente, você não é nada. Se você acelerar muito, a montanha vai te pegar, fica tranquilo, você vai ter uma câimbra, vai doer alguma coisa, você vai querer desistir, então é um exercício permanente disso aí. E como eu passei a maior parte da minha carreira no banco, mas eu desenvolvi várias teorias para valorizar a função do reserva. Né? A gente pensa que o reserva é menos importante, mas eu desenvolvi teorias importantes, para a gente ver que é importante realmente a presença do reserva. Mas o fato é que isso era uma questão, o Nauber, mas você está falando disso, você está pensando o quê? Porque eu digo, esse é o nosso inimigo. Então, um livro novo chamado Ego, o seu inimigo. Né? Ego is the enemy. Porque realmente lidar com essas questões. O ego inviabiliza a formação de um verdadeiro time. Um time que entende a importância do outro, que sabe da sua dependência com o outro que é tão importante. Você quer mudar o mundo, né? Tem lições de McRaven, né? Peça ajuda a alguém. E foi dito aqui, saiba ouvir, pedir ajuda. É importante que você realmente faça tantas histórias sobre isso. Então, lidar com isso. Eu digo isso, muito mais do que um treinador, eu sou um provedor de zonas de desconforto, aos campeões de desconforto, para que eles possam entender que eles não são, né, infalíveis, sozinhos não vão conseguir, colocar os egos num momento importante. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, porque na atividade de maior visibilidade existe um elemento que é terrível em alimentar e desequilibrar egos e vaidades, que é a tal da mídia. A mídia que quer nos fazer crer que nós somos melhores do que nós somos quando nós ganhamos. O Bernardinho, Midas, ele grita, mas ele faz. Aí você fica grande, né? Para depois tentar nos fazer crer que nós somos piores que nós somos quando nós perdemos. O Bernardinho grita muito, destemperado, não vai conseguir nada assim. Né? E eu vivi a vida inteira com Midas destemperado, Midas destemperado, Midas destemperado. Tem várias pessoas boas em matemática. Quem é o CFO de empresa? O cara é bom em matemática. Vou fazer uma pergunta matemática, não filosófica. Qual é a diferença de Midas destemperado? Midas menos destemperado igual a 2. Se nós ganharmos um die break 31-29, Bernardinho, monstro. Midas. Se perdemos 31-29, Bernardinho, destemperado, não vai conseguir nada assim. 2 pontos separam Midas destemperado. E aqui falou-se em tombos, em percalços, né? Eu costumo dizer o seguinte, só não perde quem não joga, só não erra quem não tenta fazer. E o Pedro falou de uma forma brilhante sobre erros, Fábio, tal. Nós vamos cometer erros, fazem parte do processo. Não podemos não repetir os anteriores. E para isso, temos que colocar o ego de lado. Assumir responsabilidades é o primeiro passo para que a gente aprenda. Nós tivemos participação naquele erro, naquele percalço, naquela meta não alcançada, naquela derrota. Se não aprendermos, se não assumirmos responsabilidade, provavelmente vamos continuar a perder pelos mesmos motivos. Porque nós vamos entender as verdadeiras razões pelas quais nós perdemos.
assumam responsabilidade. Então, portanto, né, eu certamente, né, é aquela história, um líder, nós ganhamos, eu perdi. É muito importante que a gente entenda isso, para que eles também se sintam, né, protegidos no momento da derrota. Senão, assim, não, eles não fizeram o que eu mandei, eu não mando em ninguém. Eu não fui suficientemente convincente para que eles fizessem aquilo que eu estava propondo, de alguma maneira. Para que eles entrassem no pacto que eu estava propondo, né? Assim uma equipe funciona. Se nós observarmos o histórico do tema liderança, a gente vê que no passado tinha um líder técnico, estava preocupado só em que as pessoas fizessem a função. Hoje em dia a gente vive a era do líder do propósito, que entende que o time é seu principal ativo, que o time como uma postura empreendedora, como atitude e, consequentemente, voltado para dentro da organização. Estamos começando a transição para o terceiro tipo de líder, que é aquele que não olha só para dentro da sua organização, mas está preocupado também no seu papel na sociedade e no legado que ele vai deixar. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: quando teremos um governador empreendedor? Pressão. Como carioca... Achei que você... Pedro, vê lá, hein? Isso é pior que você... Vê lá. Eu achei que meu professor, que a gente estava um curso na PUC juntos, já fosse meu amigo, ele propondo isso assim. Você sabe que enfim, a gente pensa... Chega num momento de a gente formar novos líderes, inspirar as pessoas. Eu li uma reportagem do Coach K, que é o Mike Krzyzewski. Ele foi o treinador da seleção norte-americana e é treinador do Duke. E quando ele deixa a seleção norte-americana, pergunta: o que você quer fazer? Eu gostaria de continuar a inspirar as pessoas, os jovens, né? Quando eu deixei a seleção, recebi vários convites interessantes. Alguns interessantes financeiramente, outros interessantes como propósito, realmente, como poder viver o binômio educação-esporte na Universidade Americana. Mas uma coisa me incomodava, né? No momento como o país vive, o Pedro levantou uma questão muito importante, que era, né, a gente viveu um certo momento de dúvidas, de falta de esperança, ou de transformação, mas enfim, é um momento de dúvidas, certamente, um momento de, né, dilemas importantes. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão de ir embora, né, para novas aventuras e tal, a família ouvindo algumas coisas: vamos embora, né, para que eu não viesse alguma loucura aí que estão propondo. Mas uma coisa me incomodava nisso tudo, né? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas, eu tirei muitas fotos, não sei que algumas pessoas, né, gostam de mim, me admiram, me viram lá, não, vou tirar uma foto daquele maluco que quase morreu na quadra, é uma chance de tirar uma foto com ele, sobreviveu, né? Então vamos lá. E muitas pessoas aqui e ali falam: poxa vida, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de você. Eles me viram literalmente suando ali na beira da quadra, lutando por alguma causa, que era o nosso país, defender as nossas cores e tal, que é uma coisa que toca, né, no coração das pessoas. Se eu tivesse ido embora naquele momento, que tipo de sinal eu estaria dando? Né, para algumas pessoas que me veem assim, como aquele cara, ele lutou por nós. Poxa, até ele desistiu, até ele está indo embora. Pois será que era o momento de ir embora? Né? Então, isso me incomoda, ir embora e não tentar. Porque a liderança tem a ver com isso, com inspirar, né, de alguma forma tentar abrir espaço para novos líderes. Eu digo a vocês, se eu abraçar essa causa aí, eu não sei como será um governador. Não sei se eu vou ganhar, porque o sistema é tão forte. Porque tem uma coisa que eu vou, desde o primeiro momento: o que você vai fazer? Eu vou dizer a verdade. E a verdade, para quem, de alguma forma, queira, né, abraçar uma empresa como o Rio de Janeiro, que é uma empresa falida, literalmente, é uma realidade dura. Você vai ter que pedir sacrifício das pessoas, né? Você vai ter que pedir que as pessoas realmente se engajem numa causa de transformar, de fazer, criar espaço para as pessoas possam empreender, né? Libertar as amarras. Como é que você... abrir espaço para que as pessoas possam fazer. Falhar ou não, mas fazer, realizar, e com isso gerar, né, uma onda positiva, um círculo virtuoso, e não esse vicioso que nós estamos agora. Trazer gente boa, efetivamente. Eu acho que essa é a única coisa. Que atributo eu tenho, porque eu não tenho capacidade que as pessoas têm para abraçar uma causa dessa. Eu não sou o melhor gestor para empregar uma empresa falida e fazer um monte de maldade para que ela possa reverter esse quadro. Mas eu acho que eu tenho uma capacidade. O Armínio Fraga me perguntou isso, perguntado por um cara tão inteligente, perguntou: mas o que você faz? Eu falo: eu monto times. Eu monto equipes para realizar as coisas, para enfrentar os desafios e realizar, e conquistar. Você tem condições de montar a melhor equipe que o nosso Estado já teve. Aí eu pergunto: mas você está comigo? Não, eu estou contigo. As pessoas falam: estamos juntos? Estamos juntos? Estamos juntos. Mas
Se eu entrar lá, eu não preciso de torcedor. Quem precisa de torcedor é meu time de vôlei. Eu preciso de jogador que venha para a quadra jogar. E que na hora que o bicho estiver pegando, põe a cara lá e diga, não, eu estou com um cara assim, porque é o que tem que ser feito. Porque não há como você lidar com um desafio de tal ordem sem um grande time disposto a jogar junto. Quando tiver um movimento domingo de manhã, não, mas eu domingo de manhã eu estive lá, sabe, na minha casa, tem uma casa em Angra, vou lá, eu não tenho casa em Angra, não tem nada. Eu digo, a minha equação financeira não está resolvida para ir. Mas eu digo, eu estou disposto a ir, mas eu preciso de algumas anuências, me entendam? Para eu poder abraçar alguma coisa dessa natureza. E preciso que a equipe venha jogar junto, para que a gente possa realmente fazer um time que acredite naquilo que a gente acredita, né? Que é educação, empreendedorismo, saúde, mas enfrentar o maior problema que a gente vive hoje, que é a segurança pública. Porque sem isso, ninguém vai querer empreender no Rio de Janeiro. Sem isso, eu não vou poder prover educação, porque fecham as escolas. Saúde, porque fecham os hospitais. Sequestram um médico para ir lá tratar de uma medida. Mas para isso, vamos precisar conclamar, né, o federal a enfrentar coisas que são atribuições dele, não do Estado. Mas o Estado está sem moral hoje, que ele não consegue cobrar do federal coisas como o tráfico de armas, que não é de âmbito estadual. Mas se eu hoje for peitar o federal vai lá e fala assim, não tem renegociação da dívida, morre afogado. Nós precisamos de gente de credibilidade para ir lá e tentar fazer alguma coisa e dizer a verdade. Mas provavelmente, ao dizer a verdade, eu não serei eleito. Talvez um discurso populista, certamente, seja mais conveniente. E as pessoas vendo. E para isso, nós precisamos de gente. Gente que vai lá e na sua tribo, ele diga qual é a real. Porque é o que eles fazem lá, eles vencem dessa maneira. Né? Ensaiam um discurso, criam uma mentira qualquer que vai vender e vai ser interessante, e mobilizam gente. E nós somos ruins em mobilizar. Está na hora de mobilizar por uma causa diferente. E para isso a gente precisa de ajuda. Eu não gostaria de ser esse nome, juro para vocês, eu rezo todos os dias, e eu não sou bom de rezar. Sou mesmo, eu não sou. Embora eu adore o Papa. O Papa tem uma... A frase atribuída, não sei se é verdadeira ou não, eu vi a história e estou repassando. O aposento do Papa tem uma frase que ele fixou. Vietato lamentar-se. Em italiano quer dizer, proibido se lamentar. Vamos parar de lamentar e vamos fazer o que tem que ser feito. Eu estou disposto a fazer. Né? A experiência que você teve na escola da sua filha, acho que é uma boa história. Olha, recentemente, eu contei isso no almoço agora para algumas pessoas, eu tive a minha primeira experiência, né, em reuniões de pais. Eu passei 23 anos em seleções e eu passava a maior parte do tempo fora de casa. Né? Então eu chegava lá para tudo bem, mas nunca fui. E agora, tenho duas filhas menores, tenho o Bruno que está na Itália, e duas pequenas, que estudam na Eleva, lá no Rio de Janeiro. E eu fui à primeira reunião de pais. E foi uma experiência fantástica, eu vi coisas incríveis. Eram 80 pais, que é um colégio ainda pouco numeroso. E, enfim, eu ouvi uma série de intervenções bacanas, professores e tal, e vários pais falaram. E ao final, o diretor da escola, o Bernardinho está aí, pô, vem falar alguma coisa aqui. Para de me explorar, né, gente? Vai lá. E aí eu fui lá. Primeiro agradeci a oportunidade, né, como um pai estreante, de estar ali e tal, não queria falar muito, porque eu não entendia muito, estava ali conhecendo, né, tinha chegado ali agora, que eu tinha ouvido coisas espetaculares. Mas houve algo que me preocupava tremendamente. Todos os pais que fizeram uma parte, eles falavam em preparar seus filhos para ir para fora. Pô, meu filho, então vai para fora trabalhar, meu filho vai lá, né, vai lá para a universidade bacana e tal, fazer cidadão global e tal, e vai embora. E eu ouvi isso aqui de todos os pais, sem exceção, que falaram. Isso me preocupa, porque corrobora uma coisa que eu ouvi alguns anos atrás de um grande empreendedor, um grande empresário, o Jorge Gerdau, numa reunião de empresários, empreendedores, até o Dória fazia parte, chamada Quero Mais Brasil. Alguém se lembra desse movimento de empresários? Eu não sei porquê, me chamavam para ir lá, mas eu fui lá, né? Tinha até uma reunião na casa de um grande empreendedor, aqui em São Paulo, do Flávio Rocha, né, do Riachuelo. E aí, nesse dia, chamaram 3 pessoas para falar. Eu, 10 minutos. Professor Ivis Gandra, genial, e Jorge Gerdau. E ele conclui a frase dele dizendo o seguinte: eu sou um empresário responsável, cuido da minha paróquia, invisto nas pessoas, acredito que as pessoas são um grande ativo das minhas empresas e tal, mas eu tenho uma certeza de que eu vou levar para o túmulo, né, uma dor que eu não vou conseguir reverter. Que eu estou entregando para meus filhos um país pior do que eu recebi dos meus pais. Isso eu disse aos pais das coleguinhas das minhas filhas, de 15 e de 8 anos, fez 8 anos ontem, e eu estava fora para variar. Nós estamos aqui, chegando à conclusão de que nós estamos entregando, ou que não criamos um país
propenso para que nossos filhos fiquem e empreendam aqui, que sejam grandes profissionais aqui. Nós estamos preparando eles para ir embora. Será que é isso que nós vamos fazer? Nós vamos realmente ir embora com isso? Aí, uma amiga que trabalha com risco, ela fala duas perguntas para mim. Bernardo, você está muito angustiado com a decisão, porque é muito difícil lidar, né, a coisa pública, você concorrer a uma eleição, porque hoje em dia tem tal da internet que é uma terra de ninguém, muitas vezes, né, vão fazer, então, a gente ouve isso, vê isso, né? É difícil que afetem as pessoas, né, como entrar num carbureto branco e sair cinza. Esse é o grande medo. Eu entendo o receio da minha família. Então ele me perguntou, você tem receio disso? Claro, todo mundo tem. Puxa vida, trabalhei tanto para isso, como é que vai ser, né, difamarem família, fazerem coisas dessa natureza, filhos serem, né, hostilizados, né, em algum ambiente que você vá, porque você fez aquilo que era certo ser feito, mas desagradou a corporações diversas? Porque vamos ter que fazer, né? Ou você vai sentir mais angústia em acordar de manhã e dizer, eu não fiz nada para mudar isso. E esse é o dilema que eu vivo hoje. Expor a minha família a uma guerra, porque vai ser uma guerra. O medo da minha mulher, eu conheço você, você vai meter a mão no vespeiro, e aí? Ou eu vou acordar todo dia angustiado e dizer, pois eu não fiz nada para isso. O legado do esporte, dizer, olha, a gente, nada substitui o trabalho. Eu fiz uma apresentação na casa do Jorge Paulo, para beneficente, para o instituto que a esposa dele mantém, chamado PROA, e fui com meu filho, e tinha uma mediadora. Ele conclui a fala dele dizendo o seguinte, eu sou a prova de que o trabalho vem na frente do talento. Ele não era talentoso. E as pessoas medem as pessoas muito de fora para dentro, quando devem medir de dentro para fora. Né? O quanto ele está disposto a fazer realmente para aquilo. Ele pode ser o mais talentoso, mas é resiliente, ele vai fazer o que for necessário fazer, ele vai se entregar, ele vai ser parte daquela equipe. Então isso que realmente muda e transforma as coisas. Esse é o dilema que eu vivo hoje. Mas entendam que não é um dilema simples de ser equacionado. Que a única forma de nós realmente fazermos isso e tentarmos sair, sobreviver a isso, é juntos. Senão, nós não vamos fazer. Então, eu espero brevemente tomar uma decisão, mas por enquanto, é o seguinte, se eu quiser me candidatar, no dia seguinte a família vai embora. E eu digo assim, eu respeito a decisão, eu entendo. Porque não é simples, não vai ser simples. Né? Porque vão tentar de todas as formas fazer aquilo que a gente vê sendo feito aqui e ali, e às vezes a gente começa a acreditar que aquilo pode ser verdade. Né? Então, mas será que é necessário que o jogo seja feito dessa natureza, dessa forma? Será que nós não vamos mudar isso nunca? Mas se eu entrar serão 4 anos, nem um dia mais. E a minha missão, eu digo a você, né, mais do que isso, é poder tentar inspirar jovens preparados, e há tantos jovens preparados e dispostos a ingressar na vida pública cada vez mais, é de criar um movimento nesse sentido. Esse cara entrou, vamos entrar juntos. Eu gostaria, se fosse formar um secretariado, de subsecretário ser sempre um desses jovens. E que o vice-governador pudesse ser, isso é loucura, né? Mas pudesse ser um desses jovens também, que estivesse ao meu lado 4 anos, para que ele assumisse em 4 anos, e dizer, esse é um cara preparado, muito mais do que eu. E que ganhou uma única coisa que eu tinha a passar para ele, que é uma certa popularidade. As pessoas, é o cara que me conhece, pô, Bernardinho, estou contigo. Né? É o cara ali. É a única coisa, é o único skill que eu tenho, uma certa, né, que pessoas muito capazes não têm, porque não estiveram ali na mídia, na frente, do lado da quadra, lá esbravejando, né? Eu até fiquei mais conhecido pelos meus trejeitos do que pelos meus resultados, né? Por aquela loucura toda. Vai morrer qualquer dia desse, vai ter... Não, eu dou úlcera para os outros, né? Não tem úlcera. Mas, pessoal, esse é o dilema que eu vivo, e eu digo a vocês, nós só vamos transformar esse Brasil ao longo do tempo, se assumirmos responsabilidade. E as 2 ferramentas que vão mudar isso ao longo do tempo são educação e empreendedorismo. Capacitar e realizar. Portanto, vamos fazer alguma coisa juntos. Tá? Eu espero descobrir um nome que seja algum nome que eu possa apoiar. Se não tiver um nome, talvez eu tenha que abraçar isso aí. Né? Vamos lá, obrigado.